gente, bem-vindos de volta ao meu canal no YouTube. O tema do vídeo de hoje é uma previsão para o mês de junho. Eu gosto de falar isso no começo de todos os vídeos, mas quando a gente está falando de vídeos de previsão, né, eles são baseados na sua energia de agora. Então, a partir da sua energia de agora, das escolhas que você está fazendo agora, qual é o mais provável que vai acontecer no próximo mês? E aí, a partir do momento que você obtém essa informação, você pode decidir o que você quer fazer com ela, e você pode decidir se você quer mudar esse destino. Então, por exemplo, se no próximo mês sai falando, sei lá, que é um mês que você vai estar muito irritado, você pode, a partir do momento que eu sei essa informação, eu posso começar a me policiar mais pra me acalmar e não fazer coisas que vão me deixar irritada e, consequentemente, cortar essa energia. Tá? Então é por isso que eu acho muito legal os vídeos de previsão, porque é justamente pra gente se programar pro próximo mês. Aqui eu separei 4 grupos. Então a gente tem o grupo número 1, com uma pedra olho de boi. Temos o grupo número 2, com jaspe amarelo. O grupo número 3 é uma sodalita, um cogumelozinho de sodalita aqui. E o grupo número 4 tem um quartzo cor-de-rosa. Eu quero que você se concentre, veja qual grupo chama mais sua atenção. Você pode escolher pelo deck, cada grupo vai ter um deck, ou você pode escolher pela pedra. Se você se sentir atraído por mais de um grupo, não tem problema. Como é uma tiragem geral, pode ser que a sua mensagem esteja dividida em mais de um grupo. E se durante a sua leitura você sentir que tem alguma coisa que não bate com você, não bate com a sua vida, com a sua situação, ou simplesmente que energeticamente você sente tipo, isso aqui não tá batendo comigo, deixa de lado a mensagem de outra pessoa. E assim que você terminar de escolher, o link tá aqui na descrição para você ir direto para sua leitura. Se você escolheu o grupo número 1, aqui com a pedra olho de boi, então essa daqui é a sua leitura. Bom, eu comecei tirando algumas cartas desse oráculo aqui, que é o Magia da Selenita, pra gente ter uma visão meio geral, assim, da energia do seu mês. Aqui você tem a carta Se Liberte da Culpa. Vou colocar mais perto aqui pra vocês poderem ver elas. Se Liberte da Culpa. Você também tem a carta É Tempo de Seguir em Frente. E você tem a carta Não Haja Precipitadamente. Aqui a primeira coisa que a gente consegue ver com a energia aqui do seu mês é que é uma energia de transformação. Aqui a gente tem 2 cartas de encerramento de ciclo, que é a Se Liberte da Culpa e É Tempo de Seguir em Frente. Então aqui a gente já vê que tem uma energia muito forte de encerramento, de finalizar algumas coisas, de deixar algumas coisas para trás, deixar no passado e deixar também sentimentos em relação a essas coisas no passado. Aqui me parece muito mais o tipo de energia de quando você encerra um assunto, mas você continua carregando aquele assunto com você. Tipo, ele já não existe mais fisicamente, mas você ainda tá pensando naquilo, você ainda tem muitos sentimentos em relação àquilo. Então aqui, essa carta do Se Liberte da Culpa me parece muito um final emocional, um fechamento emocional para aquele assunto, sabe? É um momento em que você se resolve emocionalmente em relação àquilo e consegue deixar aquilo para trás. E aí você tem 2 cartas aqui, né? Essas 2 que falam muito sobre seguir em frente, sobre mudanças também. Então, essa daqui não tem nem o que explicar, né? É tempo de seguir em frente. E aqui você tem essa carta do Não Haja Precipitadamente. Essa carta aqui me lembra muito a carta da torre, por ter esse monumento aqui que parece uma torre e ter os trovões atrás. Então, eu diria que você tá num momento meio delicado da vida, onde você tem que pensar muito para agir,
para tomar as melhores decisões. É um momento de ter muita calma, é um mês de ser muito racional e não sair colocando os pés pelas mãos, não querer sair fazendo as coisas na pressa porque tem a chance delas darem errado. Agora, vamos tirar umas cartinhas de tarô. Esse é o deck que vocês escolheram, esse é o Mermaid Tarot, que ele tá linkado aqui embaixo junto com todos os outros decks que eu usar na tiragem. Vamos ver o que o tarô diz sobre o seu próximo mês. Opa. Nossa, suas cartas saíram em bolo, então aqui tem 3, 4 e 5. No fundo do maço, dei uma olhadinha aqui enquanto eu colocava a carta pra lá. No fundo do maço você tem o Cavaleiro de Espadas. Então, apenas reforçando que é um mês que você precisa agir muito racionalmente. Você tem o 8 de espadas reverso, As de ouros reverso, 2 de paus, nove de ouros e a carta do diabo. Aqui, aparentemente, tem muita coisa segurando, digamos assim, os seus sonhos. Porque a carta do diabo, ela fala sobre estar preso, né? O diabo, tanto que nessa carta aqui, se vocês olharem bem, a gente tem a sereia aqui presa nessa gaiola. Então, o diabo é a gaiola dela. E se você olhar aqui, o cadeado tá aberto. Então, a carta do diabo fala muito sobre isso, sobre coisas que prendem a gente e como muitas vezes essas prisões, elas são mentais. A gente basicamente se prende àquilo, sabe? A gente basicamente se coloca naquela situação porque não consegue enxergar a saída, não consegue ver que tem outras opções. E a carta do 9 de ouros, ela é uma carta sobre desejos realizados. Então aqui parece que você tá precisando se libertar de algumas prisões mentais, ideias antigas, crenças antigas, para poder conseguir conquistar aquilo que você tá sonhando. Aqui tá me chamando muita atenção que aqui tem uma gaiola e aqui tem uma gaiola. Então, definitivamente, você anda se sentindo muito preso. E aqui a gente tem o 2 de paus. O 2 de paus, ele fala muito sobre enxergar as coisas, enxergar os avisos, enxergar os sinais e aí fazer escolhas baseadas neles. Então, aqui a gente tem um cavaleiro, né? Esse carinha aqui na carta do 2 de paus, se eu não me engano, ele é o mesmo que nesse baralho é o Cavaleiro de Paus. E aí ele tá aqui, tipo, tomando conta, né? Aqui tem os 2 paus representando que é como se ele estivesse tomando conta de uma divisa. E ele tá prestando atenção lá na frente, olha, o vulcão tá saindo fumaça. Então, pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que seja só uma fumaça e não aconteça nada, mas pode ser que aconteça alguma coisa. Então ele tem uma decisão a fazer, né? Ele tem que pegar essa informação e decidir o que vai ser feito. Ele vai avisar alguém, ele vai evacuar a área, ele vai esperar um desastre acontecer para se mexer. Então ele tem uma decisão à frente. Então aqui mostra que muitos de vocês
estão perdendo aqui, ó, porque o As de Ouros também é uma carta de prosperidade, também é uma carta que traz sucesso, traz vitória, traz conquista. E ele tá falando aqui que essa conquista, ela tá reversa, né? Ela tá meio que bloqueada. E pra conseguir alcançar essas conquistas, essas coisas que estão aqui presentes na sua tiragem, ou seja, se elas estão presentes na sua tiragem é porque elas estão presentes na sua vida, porque elas estão ali meio que ao seu redor, esperando que você alcance elas. Então essas duas cartas, elas vêm para mostrar que você tem muita possibilidade de conquista pro seu mês, sabe? Ser um mês onde você vai prosperar muito. E a carta de Ouros, ela tá, né, as duas cartas aqui são de Ouros, elas normalmente representam conquistas físicas, pode ser dinheiro, pode ser um sucesso no trabalho, pode ser um objetivo que você tá tentando conquistar e que tá aqui à sua disposição. Eu tô falando meio estranho, né, gente? Eu percebi que eu ainda tô um pouco ruim da garganta, tipo, ainda tô um pouquinho rouca, então ignorem isso. Mas aqui essa conquista tá muito ao seu alcance. Só que aqui a gente tem outra carta que fala de prisões mentais, que é o 8 de espadas. E ela vem aqui reversa para mostrar que se você quer alcançar essas conquistas, você precisa se libertar. Você precisa sair dessa coisa aqui que tá te prendendo. Aqui tem duas coisas que tá vindo pra mim, que pode ser o que é que tá prendendo você. É claro que essa é uma tiragem geral, pra cada um vai ser uma coisa específica, mas aqui alguns de vocês estão presos em relacionamento, porque a carta do diabo, ela fala sobre isso, ela fala muitas vezes, ela vem representando um relacionamento tóxico. Então, muitos de vocês podem estar presos nisso aqui. E a carta do 8 de espadas, ela muitas vezes representa a opinião dos outros. Ela representa a forma como a gente quer ser visto. E aí você vai se limitando para caber nessa imagem que você criou para você mesmo. Então, a carta do 8 de espadas, ela é muito social. Ela fala muito sobre, às vezes você quer ser visto, sei lá, como bonzinho. Daí você não consegue dizer não pra ninguém, você não consegue impor limites, você não consegue, sei lá, se proteger, porque você fica muito preso a essa imagem de tipo, eu preciso ser bonzinho, eu preciso ser educado. Essa pessoa tá ultrapassando meus limites, mas eu não posso ir lá e confrontar ela, bater de frente com ela, porque eu vou perder a minha imagem de bonzinho. Então é uma prisão social, é uma prisão de tipo, eu acredito que eu tenho que agir dessa forma, eu acredito que eu não posso ultrapassar esse limite aqui, e aí eu me prendo nele e deixo de fazer o que eu queria estar fazendo, ou o que eu precisava estar fazendo, porque ia ser bom pra mim, porque eu fico preso nesse limite. Sabe? Então, aqui esses são os dois temas, digamos assim, principais da vida das pessoas que escolheram esse grupo. É claro que, como eu disse, pode ser outra coisa, porque é uma tiragem geral, mas se você tiver perdido e tiver tipo assim, o que isso quer dizer? Os dois principais são esses. Aí agora, vamos tirar aqui esse oráculo, que é o Energy. Vamos ver o que mais tem de previsão. Vocês estão muito presos, porque aqui tem a carta do Attachments, né? Que seria a carta do apego. E nessa carta aqui, ó, ela... Vamos ver se vai focar. Ah, focou. Tá vendo? Ela tá acorrentada aqui. Ela tá presa. E aqui ela tem uma máscara. Ou seja, ela tá acorrentada a uma imagem de alguma coisa, a ideia de alguma coisa. E aqui essa carta é a carta número 5. Então, novamente, ela pertence também a essa energia de mudança que eu falei aqui no começo com as cartas da magia da selenita. Você tá no momento aonde tudo tá vindo pra quebrar esse apego, pra quebrar essas correntes. E aí vai vir de você, se você quer se libertar, se você quer
seguir esse fluxo que tá vindo ou se você vai lutar contra pra continuar nessa situação. Opa, caiu a carta aqui no chão. Aqui você tem a carta da mulher segurando uma moeda. Olha, um pelo de gato, é o que mais tem na minha casa. Aqui você tem a mulher segurando uma moeda que, novamente, também é uma carta de prosperidade, também tá muito ligado à prosperidade financeira. Não sei porquê, mas na hora que eu falei isso, me veio na cabeça que alguns de vocês podem estar se divorciando e que essa carta tá representando que você vai receber dinheiro no divórcio. Foi muito específico, então eu acho que não é uma mensagem pra todo mundo, mas eu acho que alguém veio nessa tiragem querendo saber disso e aí veio a mensagem, enfim, passei. Aqui tem um gato preto. O gato preto, o gato no geral, né, não necessariamente o preto, mas eles representam independência. Então, né, tá na hora de deixar tudo que te prende pra trás e seguir sozinho, seguir solo aqui, que é o que vai te dar a prosperidade. Me veio aqui também que muitos de vocês têm que confiar na sua própria opinião. Às vezes você tá meio na dúvida, só que sem estar na dúvida. Sabe quando você tá, tipo assim, tem duas opções, as duas opções são boas, eu queria mais a opção B, mas será que é o certo? Daí você sai para perguntar pra um monte de gente e todo mundo escolhe a opção A, e aí você fica tipo, então vou ter que fazer o A, porque todo mundo escolheu o A e tal. Aqui tá vindo muito essa coisa de tipo, não, você não tem que fazer o A, você tem que confiar na sua própria opinião. Você tem que confiar que você sabe o que é melhor pra você. E que, é claro, outras pessoas podem participar do processo de decisão. Você pode, é claro, pedir opinião, você pode escutar o ponto de vista das outras pessoas, coletar informações, mas a decisão final ela é sua. E você tem que decidir baseado no que você quer, e não no que os outros querem ou no que os outros acham que é melhor pra você. Aí vamos finalizar aqui. Esse oráculo é o Season of the Witch. Essa é a versão Mabon. Vamos ver se tem alguma mensagem final para vocês, grupo 1. Uma mensagem hesitante de sair. Porque ela foi a primeira que ficou quase caindo pra fora e na hora de tirar ela não queria sair. Aqui você tem a carta da Canberry. Aqui tá escrito assim, devore a verdade e deixe ela meio que se assentar nas profundidades de tudo aquilo que veio antes e tudo aquilo que vai vir depois. Essa carta aqui, ela tem muito uma energia de negação. Eu acho que muitos de vocês estão em negação com o que você realmente quer. Aqui parece que você meio que sabe qual que é a verdade, você sabe pra onde você quer ir, só que você tá meio assim, tipo, será que essa é a escolha certa? Será que eu devia fazer isso ou não? Parece que tá na hora de você sentar um pouco com essa verdade e meio que absorver ela, sabe? Tirar um tempo pra realmente pensar nela, realmente decidir o que você tem que fazer, decidir o que é melhor pra você. E como saiu lá no começo, não é um momento de agir precipitadamente, é um momento de se preparar bem para as coisas. Essa carta do Coming of the Darkness, ela também fala sobre isso. Essa carta fala muito sobre preparo e sobre aproveitar as coisas na sua totalidade. Essa carta aqui, numa tradução livre, ela seria tipo a chegada da escuridão. E essa carta fala o quê? Que o ciclo da vida é esse. Você vai ter os momentos de luz, você vai ter os momentos que são muito felizes, que vai acontecer muita coisa boa, e você vai ter os momentos de escuridão, que são os momentos tristes, os momentos que vão acontecer coisas que muitas vezes estão fora do seu controle, muitas vezes você não queria que acontecesse. Mas
tanto o dia quanto a noite, tanto a luz quanto a escuridão, elas fazem partes do ciclo da vida. E você tem que estar preparado para elas. Então a carta do Coming of Darkness, ela fala tanto para você aproveitar os momentos bons 100%, se entregar muito a eles, fazer o que você queria fazer, aproveitar as coisas para você não ter arrependimentos para quando esses momentos acabarem. Mas ela também fala para você se preparar para os momentos da escuridão, entendeu? Entender que esses momentos eles são inevitáveis e que eles vão vir. Então não tem como fugir. Mas o que você pode fazer é se preparar para eles. Né? Vamos supor aqui, vou dar um exemplo. Antigamente lá, que principalmente naqueles países que nevava, então as pessoas sabiam, o inverno tá vindo, eu tenho que me preparar, eu tenho que estocar comida, eu tenho que estocar lenha, eu tenho que fazer as coisas aqui certinho para quando esse momento chegar, ele ser o menos pior possível, porque eu vou estar pronto, eu vou estar protegido, eu vou ter tomado todas as precauções possíveis para isso aqui. Então, aqui parece que a combinação dessas duas cartas parece que você tá diante de um momento difícil, você tá diante de um momento desafiador. Aqui tá me chamando muita atenção que aqui, olha, ela tem como se fosse uma pomba, aqui parece um corvo, aqui é uma serpente e uma raposa. A serpente e a raposa no baralho cigano, essa carta aqui é a traição e essa carta aqui é a raposa, ela representa uma pessoa inteligente e muitas vezes meio truqueira, sabe? Uma pessoa que tá sempre disposta a passar a perna nos outros. Então aqui a combinação dessas duas cartas, elas mostram que você tem um momento muito desafiador na sua frente. E aqui a gente tem o corvo, que é um símbolo de inteligência, e a gente tem a pomba, que é um símbolo de liberdade. Então, parece que você tem que se preparar para esses momentos desafiadores, utilizando a sua inteligência e utilizando a sua independência também. Fazendo por você, fazendo o que você quer, fazendo o que você sente que deve ser feito. E aí se preparar para esses momentos aqui, mas entendendo que eles vão vir e vão passar. E que depois da escuridão vem a luz, né? Acaba a noite, começa o dia. Então, você não tá ali condenado àquilo ali, não é o fim. Porque ele vai vir, vai passar, o importante é você estar preparado para ele. E depois, quando o dia chegar, você aproveitar ele 100%. Bom, é isso, grupo 1. Espero que a leitura tenha ajudado vocês. Não esquece de dar um joinha aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder a notificação das minhas próximas leituras. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Se você escolheu o grupo número 2, aqui com o jaspe amarelo, então essa daqui é a sua leitura. Bom, aqui eu comecei tirando umas cartinhas desse oráculo. Esse aqui é o Magia da Selenita. Ele tá linkado aqui embaixo junto com todos os outros decks que eu usar nas tiragens de vocês. Você tem, então, aqui 3 cartas. Você tem Seja Honesto com Você. É preciso iniciar um processo de cura. E é tempo de seguir em frente. Aqui, a sua tiragem começando, ela tem muita energia de água, então muita energia de cura. A água no tarô é o naipe de copas, né, que tá ligado às nossas emoções. Então, muita cura emocional. Aqui, com esse incensário e a fumaça aqui, tá me vindo muita energia de limpeza, muita calma também. Eu não sei, alguns de vocês pode ser que você tenha andado meio triste, meio ansioso, e aí o próximo mês vai ser um mês bem mais calmo, um mês onde você vai ter uma cura. Em relação a essas emoções, para alguns de vocês pode ser que não seja uma cura completa, mas pelo menos uma grande melhora.
Aqui também com a balança, tá me vindo muito essa... E aqui embaixo, né, seja honesto com você, tá me vindo muito essa coisa de uma cura que você... Tipo uma solução do problema. De você realmente sentar e pensar no problema e entender o problema e aí conseguir curar ele porque você entendeu o que estava causando. Tá me vindo muito esse tipo de energia. Vamos tirar mais umas cartinhas. Esse deck aqui é o Cats Rule the Earth. Vamos ver o que tem das cartas de tarô para vocês. Mais detalhes da situação, de como vai ser o mês. Você tem o As de Ouros no fundo do maço, reverso. Aqui, esse As de Ouros reverso e a primeira carta que vocês tiraram é a Rainha de Espadas. Me veio que muito desse mês vai acontecer quase que dentro da sua cabeça. Tem muita coisa mental acontecendo nesse mês, muito mais do que coisas físicas, digamos assim. Muito mais do que acontecimentos de verdade, você tem muita coisa acontecendo dentro da sua cabeça. Ó, você tem a Rainha de Espadas, a Rainha de Copas. Aqui tá me chamando muita atenção duas rainhas logo de primeiras e duas rainhas meio opostas, porque a Espadas representa a nossa cabeça e Copas, como eu disse, a água representa as nossas emoções. E as rainhas, elas representam o divino feminino, né? Pra quem não sabe, todo mundo tem dentro de si a energia masculina e a energia feminina. A energia masculina é uma energia mais de ação e a energia feminina é uma energia mais interna. Então ela tá muito mais ligada às nossas emoções, à nossa intuição. E aqui parece que você vai obter um equilíbrio interno nessas duas áreas, tanto na sua cabeça quanto nas suas emoções. Aqui eu acho que essas são as áreas onde vai estar acontecendo mais cura. E tá me chamando muita atenção aqui essas rosas ao redor da rainha. Normalmente quando a gente tem flores assim nas cartas no tarô, elas representam prosperidade e representam coisas boas acontecendo. Então aqui do ponto de vista emocional, você vai ter muita coisa boa acontecendo no seu mês. A sua carta central é o 4 de Espadas reverso. O 4 de Espadas, ele é uma carta bem estagnada. É uma carta sobre quase que um descanso, uma pausa. E aqui com essa carta estando reversa, aqui essa carta ela tá representando pra mim muito a metade do mês, até por estar na metade das cartas que eu tirei. Parece que no começo do mês você vai ter essa reestruturação e cura. E aí depois que você estiver se sentindo melhor nessas duas áreas aqui, é onde você vai começar a ter um movimento na sua vida, é onde as coisas vão começar a progredir, digamos assim. Aqui, por a gente terminar o mês com 3 cartas reversas, eu acho que você vai começar a progredir, você vai começar a sentir esse movimento acontecendo lá depois do meio do mês, mas eu não diria que vai ser uma coisa tipo assim, que você chegou onde você queria chegar. Aqui, pelas cartas estarem reversas, não me passa um sentimento de conclusão, sabe? Me passa um sentimento de começo, um começo que tem muitos bloqueios, tem muita dificuldade de acontecer, mas que ainda assim tá começando, tá meio que pegando o impulso para deslanchar. Então eu acho que você vai sentir uma mudança significativa na sua vida no outro mês, lá em julho.
em junho você tem o começo dessa energia, sabe? Parece que junho é muito sobre remover bloqueios para que essa energia possa acontecer, para que esse movimento possa acontecer. Então, aqui eu diria que você vai ter o começo, digamos assim, dessa energia. Você tem o Cavaleiro de... Oxe, não sei o que aconteceu, que a câmera desligou. Mas então, aqui o 8 de copas é uma carta sobre encerramento, sobre deixar coisas para trás. E por ele estar reverso também, ele pode representar aqui uma certa resistência da sua parte, uma resistência quase que mental sua, uma teimosia sua em deixar o que precisa ser deixado para trás em prol desse movimento acontecer, dessa transformação acontecer. Então você tem que prestar bastante atenção aqui nessas duas cartas, porque eu acho que elas são o grande empecilho das coisas deslancharem, sabe? Você tem que prestar bastante atenção. O que você tá pensando? Como que você tá agindo? Você tá se segurando ao passado ao invés de se abrir para o novo? E aqui você vai ter, digamos, a escolha do que você quer fazer. Se você quer continuar onde você tá, se você quer continuar preso ao que você está preso no momento, ou se você quer deixar aquilo ali para trás e seguir em frente. Vamos tirar mais cartas aqui. Esse deck é o Energy. Vamos ver o que mais que tem para vocês em relação a esse mês. Aqui você tem a carta do Homem Pensante reversa. Essa carta aqui, tá vendo que ele tá olhando pro cristal na mão dele? Aqui me passa muito a impressão de que às vezes vocês estão presos muito ao material das coisas, pensando muito só no prático, só no físico. E aqui, por essa carta tá reversa, eu diria que vocês têm que dar mais ouvidos à sua intuição e aos seus próprios sentimentos. Escutar mais o que os seus sentimentos estão te falando e não só agir de forma racional. E aqui você tem o Anjo do Equilíbrio. Aqui é como se você tivesse que equilibrar as duas coisas. O racional e o emocional, encontrar ali qual que é a coisa, quais que são os objetivos que ambas as partes concordam que é pra você. E focar nisso, e não só tipo, às vezes o seu emocional tá te falando pra fazer uma coisa, o seu racional tá te falando pra fazer outra, e você tá tipo, eu tenho que escutar um ou outro. Aqui parece que você tem que escutar os dois, você tem que achar o equilíbrio entre os dois e agir em cima desse equilíbrio. Aí pra finalizar, vamos tirar uma carta, na verdade duas cartas desse oráculo aqui. Esse é o Season of the Witch, essa é a versão Mabon. Eu não sei porquê, mas na minha cabeça é Malbon, tipo tem um L ali que eu inventei. Nossa, a carta Coming of Darkness, ela também veio pro outro grupo, pro grupo 1. Então, aqui, novamente, mesmo significado do grupo 1. Essa carta, ela fala da chegada da escuridão. E ela fala sobre os ciclos da vida. Sobre, do mesmo jeito que você tem o dia, você tem a noite. Você tem os meses do topo da roda, né? Da roda anual, que seria o verão, a primavera. E você tem os meses da parte de baixo da roda, que são o lado escuro, que é o outono, o inverno. Então, tudo na vida, ele vai em ciclos. Então, tudo na vida, ele vai
nessa alternando, né? Uma hora tá luz, outra hora tá escuro. Uma hora tá bom, outra hora tá ruim. Essa carta, ela fala para você se preparar para esses ciclos. Para tanto quando tiver bom, quando as coisas estiverem tranquilas, você aproveitar 100%, porque aquilo ali vai acabar, quanto para quando as coisas estiverem ruins, você se planejar, você se precaver, você, né, meio que se estruturar para aguentar esses momentos ruins e como eles também vão passar, do mesmo jeito que o bom. Então essa carta fala para você se preparar para isso, sabe? Não ficar simplesmente à mercê das coisas que estão acontecendo, se preparar para elas, para que você possa sempre tirar o melhor de cada situação. Então, aproveitar o bom 100%, tirar o melhor dele e se precaver para as partes ruins para que você sofra o mínimo possível. E aqui você tem a carta do Wu. O Wu ela é tipo, nossa, fugiu a palavra, tipo carneiro tem Wu, sabe? Então é aquela lã. E essa carta fala pra você... essa é uma carta de conforto. Aqui tá vendo que ela tá fazendo um suéter num dia frio, então ela tem ao redor dela tudo que traz o conforto pra ela. Ela tem um pet aqui, tem os suéteres porque tá frio, tá tomando um chazinho, tem uma vela acesa, tá fazendo o hobby dela. Essa carta fala pra você abraçar esse conforto, para você abraçar tudo aquilo que faz que você se sinta protegido, que você se sinta amado, que traga a familiaridade para você de estar em casa. Então essa carta fala que você deve trazer o conforto para você mesmo, sabe? Fazer as coisas que te trazem conforto. Ir lá e separar um tempo para descansar, separar um tempo para, sei lá, assistir um filme, ler um livro, fazer os seus hobbies, fazer qualquer coisa que faça com que você se sinta bem. Não esquecer de cuidar de você mesmo, que parece que é uma coisa que muitas vezes você esquece e muitas vezes você fica mal por causa disso, porque você não tá cuidando de você o tanto que você precisava. E essa carta também fala sobre coisas que trazem conforto pra gente. Às vezes, sei lá, você tem que enfrentar um dia difícil no trabalho. Vai com uma roupa que você se sente bem, que você se sente confortável, que vai te trazer ali um sentimento bom. Você passou por uma situação estressante, vai, sei lá, tomar um chá, tomar um café, alguma coisinha que te traz um conforto, sabe? Se recompense pelas coisas, cuide de você mesmo. É claro que tudo com equilíbrio, né? Porque se você fizer demais, aquilo também deixa de ser especial, deixa de trazer conforto. Mas não esquecer disso, não esquecer de cuidar de você mesmo. Do mesmo jeito que a gente faz com uma criança, sabe? Eu lembro que quando eu era criança e eu ia arrancar os dentes, sabe quando você tá trocando dente de leite por dente normal? E aí o meu dente, ele tinha uma raiz enorme. Então, os meus dentes de leite, eles raramente caíam. Eu tinha que ir no dentista arrancar. E aí, toda vez que eu ia arrancar um dente, a minha mãe depois me levava a tomar sorvete. Então, eu adorava ir arrancar o dente, mesmo que fosse, tipo assim, né? Você tem que tomar anestesia, tudo. Mas eu adorava arrancar dente, porque depois a gente ia fazer alguma coisa legal, depois a gente ia se divertir. Então, faça isso por você mesmo, sabe? Transforme as situações ruins em coisas boas, se recompensando por elas, sabe? Cuidando de você mesmo enquanto você enfrenta elas. Bom, é isso. Eu espero que a tiragem tenha ajudado vocês, que tenha preparado vocês para o próximo mês. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder a notificação das minhas próximas leituras. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Se você escolheu o grupo número 3, aqui com a Sodalita, então essa é a sua leitura.
Bom, eu comecei tirando algumas cartas desse oráculo aqui. Esse oráculo é o Magia da Selenita. Ele tá linkado aqui embaixo junto com todos os outros decks que eu usar durante a tiragem. E você tem as cartas Invista na Sua Evolução. Isso não merece uma segunda chance. E por último, a carta É Tempo de Seguir em Frente. Essa carta aqui saiu para todos os grupos até agora. Então eu diria aí que a gente tá numa grande energia coletiva de seguir em frente, de avançar com as coisas. Mas o seu grupo em particular, ele tem uma energia muito grande assim de encerramento e de evolução. Aqui eu tenho a impressão, com a carta central sendo a carta do Isso Não Merece Uma Segunda Chance, que muitos de vocês podem estar com aquele pezinho, assim, com aquela vontadezinha de tipo, será que eu devia voltar atrás nisso? Será que eu devia, sei lá, dar uma segunda chance pra tal pessoa? Ou voltar atrás em alguma coisa que eu fiz, alguma coisa desse tipo. Claro que para cada um vai ser uma situação muito particular, né? Essa daqui é uma leitura geral, mas aqui a energia da sua leitura é não faça isso. Não é um bom momento para voltar. Pelo contrário, é um momento para você confiar nos seus instintos e investir em você mesmo, na sua própria evolução e também na sua própria aprendizagem, sabe? Parece que é um momento muito propício para fazer coisas novas, aprender coisas novas, ao invés de ficar focando no passado. Vamos ver o que mais que tem aqui. Vou tirar umas cartinhas de tarô. Aqui no fundo do maço você tem o 4 de espadas. O 4 de espadas é uma carta sobre descanso. Tanto que aqui nessa imagem a gente tem, tipo, os moradores aqui do povoado, sei lá, da Bela Adormecida. Tá vendo? E aqui tem os espinhos crescendo que protegem o castelo dela. E todo mundo dormindo. Então eu diria que é um tempo para dar uma relaxada, para descansar bastante, repor energia e primeiro ter o descanso merecido, depois decidir o que fazer. Eu acho que esse mês para vocês vai ser um pouco lento. Vai ser um mês bem focado assim, realmente em descansar, em se reenergizar, em dar uma pausa nas coisas para poder se reorganizar e seguir em frente, sabe? Aqui você tem bastante carta reversa. Você tem o Pajem de Espadas reverso, a Imperatriz, Pajem de Paus reverso, o 10 de Espadas reverso e o 5 de Espadas. Aqui você tem 2 pajens, né? Os pajens são uma energia muito jovem. Eu diria que tem uma grande tendência no seu mês de fazer as coisas de uma forma meio impensada, ser um pouco inconsequente, ser jovem no jeito negativo da palavra, sabe? De não ter experiência, não ter conhecimento e cometer alguns erros. E eu diria aqui que você, até com o 10 de espadas aqui, que é uma carta muito negativa, é uma carta que representa um peso nas suas costas, né? Representa ser apunhalado pelas costas, uma espécie de traição. Eu diria que, primeiro, essa situação para a qual você está pensando em voltar, que você está reconsiderando, ela definitivamente não é saudável para você, não é a melhor situação para você. Então aqui tendo o 10 de espadas reverso, eu diria que você tá num momento de se livrar de coisas que te fazem mal,
tirar tudo que tá te prejudicando, então não tem por que voltar atrás pra essas coisas, sabe? Nesse deck não, mas no deck tradicional, normalmente o 10 de espadas é uma carta de uma pessoa deitada no chão com as 10 espadas fincadas nas costas. E quando essa carta tá reversa, me passa muito uma vibe a imagem da pessoa tirando essas espadas das costas, sabe? Pra poder se curar. Então, aqui tá me vindo que você tá num momento muito oportuno pra tirar da sua vida tudo que te faz mal e se curar. E por você ter os 2 páginas aqui reversos, eu diria que tem uma grande tendência de você ficar inseguro enquanto tá fazendo isso. De você ter o impulso de voltar atrás, de você querer desistir, de você ficar com aquele sentimento de nossa, será que o que eu tô fazendo é o certo? Será que essa é a escolha certa? E acabar você mesmo se confundindo ali. Então eu diria aqui que você tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui você tem a carta da Imperatriz. A Imperatriz é uma carta muito forte, é uma carta muito poderosa. Ela e o Mago são, tipo, os arcanos mais fortes, digamos assim. E enquanto o Mago representa a energia externa, né, a energia masculina, a Imperatriz representa a nossa energia interna, que é a nossa energia feminina. E ela tá muito ligada à nossa intuição, ela tá muito ligada a conhecimento. Então, reforçando aqui essa ideia de que é um mês para você aprender, é um mês para crescer, é um mês para evoluir. E eu diria que também é um mês para ficar quietinho na sua, pra fazer as suas coisas em silêncio, pra priorizar ficar dentro de casa, pra se poupar, sabe? Eu acho que a grande energia do seu mês é se poupar das coisas. Se poupar de tudo que não tá te fazendo bem. Até porque se você olhar essa carta aqui, ó, a imagem dela... Vamos ver se vai focar. Ah, foi. Ela passa uma vibe muito assim de conforto, sabe? Tipo, na cozinha, tomando um chazinho quente, ainda mais agora que tá meio frio. Então, eu acho que é um mês pra você priorizar essas coisas, sabe? As coisas que te trazem conforto, as coisas que fazem você se sentir bem, as coisas que te fazem bem, que contribuem pro seu crescimento. E é um mês bem assim de limpeza, sabe? Deixa o que não tá te fazendo bem na onde ele pertence, que é o passado e é longe de você. Aqui a gente também tem o 5 de espadas. O 5 de espadas, ele... Principalmente esse 5 de espadas aqui, né? Que a gente tem a... Essa daqui acho que seria a Maleficente, né? Só que dos contos de fadas antigos. E ela tá amaldiçoando aqui a Aurora. Essa carta também é uma carta que tem uma energia assim ali de traição, de coisas acontecendo pelas suas costas. Novamente, no baralho tradicional, o 5 de espadas é uma pessoa de costas e uma pessoa, tipo, agindo pelas costas dela. Então, eu diria que tem coisas que você não entende acontecendo, informações que você ainda não tem acesso. E no baralho cigano, os livros... Desculpa. Eu tô com essa tosse alérgica, já vai fazer 2 semanas. No baralho cigano, os livros, eles representam um segredo. E aqui você tem uma pilha de livros, né? Então, tá me vindo que parece que tem informações que você não tem acesso ainda, mas a sua leitura, ela tem uma vibe muito calma. Então, me parece que você não precisa se preocupar com essas informações que você não tem ainda, porque você vai descobrir elas na hora certa. Então, o que você tem que focar agora é no seu próprio bem-estar, fazer o melhor pra você e deixar que qualquer mal-entendido, qualquer coisa que tá acontecendo por debaixo dos panos na sua vida vai vir à tona sozinho. Isso faz muito sentido até com a carta da Imperatriz aqui, que muitas vezes representa um segredo. O pajem tá no reverso, que é essa figura jovem, essa figura inocente.
né? Então, parece que em algum momento você vai perder essa inocência. Em algum momento durante o mês vai ser revelado pra você informações, mas você meio que não precisa se preocupar com elas, porque vai se desenrolar da melhor forma. É isso que tá me passando muito a sua tiragem aqui. Parece muito como se você tivesse muito preocupado e muito ansioso com as coisas e os seus guias espirituais tivessem vindo, né, tomando a frente pra dizer, olha, não precisa se preocupar com isso. Cuida de você, faz o melhor pra você que a gente vai resolver o resto. Então, essa é a vibe da tiragem. Vamos tirar mais cartas aqui pra gente ver se a gente tem mais algum detalhe, mais alguma informação importante que você precisa saber sobre isso. Eu sei que tá meio vago, mas é porque é uma tiragem geral, eu acho que às vezes é a quantia de informação que você consegue ter acesso, sabe? Você tem a carta da ansiedade reversa. E aqui você tem o 7º chakra, com o arcanjo Uriel reverso também. Novamente, a carta da ansiedade reversa me passa muito uma grande confirmação disso que eu acabei de falar pra vocês. Não precisa se preocupar. Não precisa ficar ansioso, não precisa ficar nervoso com as coisas, porque vai se resolver sozinho. Também aqui somando, né, o 1 e o 8 dá 9. E 9 é uma carta de realização normalmente no baralho. Mas também é o 9 de espadas, que é a carta da ansiedade. Então, aliás, tá me vindo muito aqui. Sabe? Nossa, eu não vou lembrar que lenda é essa. Me fugiu totalmente. Mas tem uma lenda que, um rei consulta uma feiticeira, daí a feiticeira fala pra ele, o seu filho vai matar você e casar com a sua esposa, né, com a mãe. E aí ele fica com medo disso, manda a criança pra longe, enquanto ainda é bebê, então a criança não sabe que é filho deles. E aí, por ele ter ficado com medo da profecia e ter mandado a criança pra longe, foi o que fez que a profecia se realizasse. Então aqui o 9 no baralho, ele também representa isso, sabe? É uma realização, tanto pro bem quanto pro mal. E eu tenho a impressão de que quanto mais ansioso você fica com as coisas, mais você cria a energia negativa para as coisas se realizarem de forma negativa. Então, se você simplesmente descansar e tentar ficar o mais de boa possível, focar a sua energia no seu crescimento, no seu aprendizado, em ir fazer coisas, em ir aprender coisas novas, em buscar o seu próprio conforto, parece que você vai mudar essa energia e direcionar a energia de realização para o lugar certo, sabe? Essa é a vibe da sua tiragem. Aqui o 7º chakra, eu ia falar 7 de espadas, que a gente tem tanta carta de espadas aqui no tiragem, né? Aqui somando 4 e 1 dá 5, então mudanças, né? Coisas novas acontecendo. O 7º chakra é o nosso chakra coronário, que é a nossa ligação com a espiritualidade. Por essa carta estar reversa, normalmente representa que esse chakra está desalinhado e que a energia que esse chakra representa tá meio desalinhada na sua vida. Então parece que é um ótimo mês para você focar na sua espiritualidade, se conectar com os seus guias, fazer as suas práticas espirituais, sejam elas quais forem, até mesmo para você encontrar um conforto ali, sabe? E eu diria também que é um ótimo momento para você se conectar com a sua intuição, porque a sua intuição vai te dizer exatamente a melhor forma de manobrar toda a situação e manobrar todo o seu mês para você ter o mínimo de estresse possível com as coisas. Essa é uma mensagem que tá vindo muito forte, que acho que muitos de vocês têm a tendência a ficar ansioso, têm a tendência a se estressar, e os seus guias espirituais estão vindo aqui pra falar que, olha, você realmente não precisa. Bom, pra finalizar, vamos tirar 2 cartas desse oráculo aqui. Esse é o Season of the Witch. Vamos ver se tem mais alguma mensagem final que vocês precisam. Aqui você tem o gabinete do apotecário.
Basicamente, essa carta fala para se preparar para as coisas, para tanto aqui, né, que esse gabinete aqui seria tipo, como que eu posso explicar? Esse deck aqui, ele é todo de bruxa, né? Então esse aqui seria o gabinete da bruxa, com todas as poções, todos os ingredientes que elas precisam para fazer as magias, para fazer os feitiços, para fazerem as coisas acontecerem. Então essa carta, ela tanto traz essa energia de preparação, de tipo, juntar coisas que vão acrescentar na sua vida, que vão facilitar a sua vida, que vão tá ali, que você pode precisar no futuro para quando você quiser fazer as coisas acontecer. Então essa é uma carta de preparação, e ela também é uma carta que fala muito sobre prática, sobre como às vezes você tem que errar uma vez para você poder acertar na próxima. Então, não se cobrar tanto para ser perfeccionista com as coisas, não se cobrar tanto de tipo, eu não posso errar, eu não posso me enganar, eu não posso, sei lá, chegar numa situação sem saber exatamente como proceder e sem saber exatamente qual vai ser o resultado, sabe? Eu tenho a impressão que vocês se cobram muito para serem perfeitos em todas as situações da vida. Então você não aceita errar, você não aceita confiar numa pessoa e depois descobrir que ela não era aquilo, porque você sempre acha que você tem que saber melhor. Só que você só vai saber melhor quando você praticar. Só vai saber melhor na próxima vez que você encontrar aquela situação, entendeu? Porque você já aprendeu com essa daqui. Então essa carta fala muito pra você dar uma relaxada nisso, sabe? Aqui você também tem a carta do equinócio de outono. Aqui tá dizendo assim, nada é completo sem a aceitação e o conhecimento de tudo. A carta do equinócio, ela fala muito sobre essa mudança, que aqui tem a primavera e aqui tem o outono, então tá mudando de um pro outro. Eu diria que você tá passando por um momento de transformação. E esse momento de transformação, ela... Aqui tá me chamando a atenção que essa é a carta número 3, que é a carta da visão. O número 3 tá ligado à nossa percepção das coisas. Então eu diria que essa mudança tá trazendo muita mudança interna pra você. Você tá começando a olhar para as situações de uma outra forma e começando a ter uma percepção diferente da sua própria vida, das pessoas que estão na sua vida, da forma como as pessoas te tratam, enfim, de tudo, sabe? E essa carta aqui fala para você aceitar essas mudanças, abraçar essas mudanças, porque nada é completo se você não aceitar o todo dele. E é aceitando o jeito que as coisas são que você vai conseguir moldar elas do jeito que você quer, sabe? Então, se você quer ter uma determinada vida e as pessoas que estão ao seu redor não contribuem com ela ou não fazem parte dessa visão, você precisa aceitar essas pessoas como elas são em prol de poder mudar a situação ou mudar de pessoas ao seu redor, sabe? Encerrar ciclos com gente que não tá acrescentando e tudo mais. Então essa carta aqui, ela tá me passando muito essa vibe de tipo assim, agora você tá num momento muito mais de observar e aprender pra daí poder permitir que essa mudança aconteça. E isso faz muito sentido com a carta da ansiedade aqui tá no reversa. Parece que não é a hora de você querer pular direto nas conclusões e querer pular direto pra ação e tipo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo numa correria. Não. É hora de sentar, de se preparar, de observar, de reunir conhecimento e aí depois fazer alguma coisa sobre isso. Aqui tá me lembrando muito aquela runa Issa. Falando nisso, faz muito tempo que eu não jogo runa, né? Lembrar de trazer aqui pro canal. Mas essa runa é a runa do gelo, né? E ela fala que é pra você
esperar. Basicamente é para fazer as atividades mentais e descansar o corpo. É o momento de fazer a estratégia e não fazer a ação. Eu acho que o mês de junho vai ser assim para você. Então tá na hora de parar, de observar, de reunir conhecimento, de dar tempo para essas informações que estão escondidas virem à tona, para daí, a partir disso, quando você souber o todo, você agir. Bom, é isso, grupo 3. Eu espero que a leitura ajude vocês. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder a notificação das minhas próximas leituras. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Se você escolheu o grupo número 4, aqui com o quartzo cor-de-rosa, então essa daqui é a sua leitura. Bom, aqui eu comecei tirando umas cartinhas desse oráculo aqui. Esse aqui é o Magia da Selenita. Ele tá linkado aqui embaixo junto com todos os outros decks que eu usei na tiragem. Vocês têm a carta Não Duvide do Seu Valor. A carta Deixe de Lado. Opa, não tá focando. Aqui, pronto. Deixe de lado. E vocês têm a carta É Tempo de Seguir em Frente. Eu tô achando muito engraçado que essa carta aqui, ela saiu em todos os grupos. Então, tipo, uma grande energia coletiva de seguir em frente. Mas a sua tiragem, ela também tem uma energia muito grande de amor próprio e autoestima. Até pela carta aqui do Não Duvide do Seu Valor. E o seu quartzo também é um quartzo cor-de-rosa que tá muito ligado ao amor próprio e autoestima. Então, definitivamente aqui parece que é um mês que você vai ressignificar muita coisa. Me veio na cabeça aqui que alguns de vocês vão fazer as pazes consigo mesmo. Outros de vocês vão estar descobrindo, tipo, facetas suas que você gosta e, tipo, versões suas pra amar, sabe? Vamos tirar mais cartas aqui. Tirar umas cartinhas de tarô pra gente ter mais detalhes. Ok, calma lá. Foi nessa ordem aqui que caiu. Definitivamente aqui vocês têm uma vibe muito grande de... Desculpa, eu tô com essa tosse alérgica, já vai fazer 2 semanas. Aqui tem uma vibe muito grande de deixar coisas pra trás. Com o 6 de copas reverso, 5 de copas reverso, 5 de ouros reverso. Aqui você tem... Deixa eu falar todas as cartas, né? 5 de ouros reverso. Não, 5 de copas reverso, desculpa. A Imperatriz. O 6 de copas reverso, 2 de ouros reverso, 7 de paus e 5 de ouros reverso. Aqui, primeira coisa que me chamou a atenção nessa tiragem. 5 de copas reverso, 6 de copas reverso, 5 de ouros reverso. Aqui a gente tem 2 cartas que falam sobre tristeza, sobre solidão. O 5 de ouros, ele tem uma vibe de falta de prosperidade no geral.
E o 5 de copas, ele tem uma vibe muito grande, assim, de tristeza, sabe? Às vezes podendo representar até mesmo uma depressão. E essas cartas estando reversas, e aqui a gente tem a Imperatriz na posição correta, com o Sol aqui saindo por detrás das nuvens, o 6 de copas estando reverso também. O 6 de copas é uma carta muito sobre revisitar o passado. E aqui me passa muito essa coisa de que você vai estar deixando coisas pra trás, principalmente se você tem estado muito triste, se você tem se sentido muito solitário. Aqui tem uma vibe meio relacionamento tóxico. Pode ser que alguns de vocês estejam passando por um término muito difícil. E aqui com a Imperatriz, e principalmente tá me chamando muita atenção esse sol aqui saindo por detrás das nuvens. E essa carta aqui, como é uma carta alegre, tipo, ela parece muito feliz, as cores são muito vibrantes. Então me vem muito essa vibe de um período sombrio terminando e no lugar vindo uma fase muito mais feliz, uma fase muito mais próspera. A Imperatriz, normalmente as imperatrizes nos baralhos, elas estão sempre grávidas, porque ela representa energia de criação. Então, é o portal, né, do útero, de essa energia de criar alguma coisa, de trazer alguma coisa pra vida, digamos assim. Então, se você tá desejando alguma coisa, essa carta aqui normalmente representa as coisas dando certo, representa as coisas acontecendo. É uma carta extremamente próspera para se ter numa tiragem. Então, definitivamente aqui tem uma energia de felicidade muito grande, uma energia de prosperidade muito grande e uma energia de realização. Aqui a gente tem o 2 de ouros reverso. O 2 de ouros é uma carta que fala muito sobre equilíbrio. Desculpa. Por essa carta tá reversa, a primeira coisa que me passou com essa carta estando reversa foi intensidade. Eu tenho a impressão de que você é o tipo de pessoa que quando fica triste, fica muito triste. Então agora é o momento de ficar muito feliz, sabe? De ter toda essa intensidade, de não ficar no meio termo, não ter o equilíbrio das coisas, digamos assim, de mergulhar 100%. Então eu diria que para muitos de vocês esse mês vai ser muito feliz. Mas essa carta também me passa um pouco a vibe de transitar entre extremos e não ter muito equilíbrio na vida. Então, tá me vindo aqui na cabeça de quando as vacas estão gordas, não reservar nada pro momento que as vacas estão magras, sabe? Então, esquecer de se preparar pro momento em que as coisas não vão estar boas. E também aqui tá me vindo um pouco de instabilidade, às vezes até mesmo emocional, de tipo... como que eu posso explicar isso? Às vezes eu acho que você procura algumas coisas pra ficar mal sabe? Tipo, tá tudo bem, tá tudo fluindo e é o momento de tá feliz. E às vezes você procura aquela uma coisinha que não tá perfeita pra você ficar chateado por causa daquilo. Então, aqui também tá me vindo pra você se policiar quanto a isso. E conquistar um pouco mais do seu próprio equilíbrio interno, focar ativamente nisso. Aqui também com o 7 de paus, tá na hora de se proteger. Isso faz muito sentido com a carta aqui embaixo, né, que é deixe de lado e é hora de seguir em frente. Então, se proteger desses fantasmas do passado, digamos assim,
para que não ocorra deles voltarem e você voltar para essas cartas aqui que estão reversas. Vamos tirar mais cartas pra gente ver se tem mais alguma mensagem. Nossa, a tiragem de vocês estão toda hora caindo mais cartas do que devia, digamos assim. Mas você tem a porta pro espírito, você tem o quinto chakra com o arcanjo Gabriel, e você tem a carta da inveja. Aqui, essa carta da inveja tá me passando muito a vibe de que às vezes você pode ser um pouco invejoso, mas naquele sentido, não exatamente de inveja, mas você tá vendo como nessa carta aqui, que eu acho que tá muito claro, não vai dar pra ver, mas aqui na mão ela tem tipo um pote cheio de pérolas. E é uma pessoa que claramente tem dinheiro, né? Porque ela tá vestida aqui com uma roupa que parece ser muito chique. Ela tá num lugar que é muito chique, né? Que parece um palácio. Você vê que ela tá olhando de cima aqui, então definitivamente parece um palácio. Mas aqui tem outro palácio e essa pessoa que aparentemente tem tudo tá olhando pela janela ao invés de estar curtindo o que ela tem. Eu acho que a mensagem dessa carta é que às vezes você faz isso. Às vezes você tá vivendo um momento que é muito bom, que é para as coisas estarem, né, ótimas, e você muitas vezes não consegue enxergar que as coisas estão ótimas, não consegue aproveitar as coisas estando ótimas, porque, como eu disse, você sempre fica olhando pro que tá faltando, você sempre escolhe, tipo, aquela coisinha ali que não tá perfeita, então eu vou ficar mal, eu vou ficar triste, eu vou ficar chateado por causa daquilo. E essa carta tá me vindo muito essa coisa de aproveitar mais o momento, até com a porta pro espírito aqui. Tá me vindo que às vezes você precisa praticar um pouco mais a gratidão. Você precisa tá um pouco mais feliz pelaquilo que você já conquistou, pelas coisas que estão dando certo, pelas pequenas coisas do seu dia, até mesmo para centralizar a sua energia e não ficar naquela coisa de tipo muito na sua cabeça, sabe? Aqui também tem o quinto chakra com o arcanjo Gabriel. O quinto chakra é o chakra da nossa garganta. Ele tá muito ligado com a nossa autoexpressão. Então, você ser você mesmo, você falar as coisas que você quer falar, você não ficar se prendendo, sabe? E essa carta aqui também tá muito ligada com encontrar o nosso eu verdadeiro e se expressar da forma mais autêntica possível. E muitas vezes a gente fica com esse sentimento de que tá sempre faltando alguma coisa, porque a gente não tá onde a gente realmente queria estar, e a gente não tá fazendo o que a gente realmente queria estar fazendo, porque tá se prendendo de alguma forma, sabe? E tá tipo, isso não é socialmente aceitável, ou, eu não posso fazer isso e eu não posso fazer aquilo, porque o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar, e aí a gente vai se prendendo. Então, aqui parece que uma das chaves para você viver mais no presente e você se sentir melhor em relação a você mesmo, em relação ao que você tem, é se conhecer um pouco mais e ir atrás das coisas que realmente estão alinhadas com você. Sabe? As coisas que realmente você sente que pertencem a você, porque isso vai ajudar você a se livrar desse sentimento, como se você estivesse numa corrida com as outras pessoas e você tivesse que sempre estar fazendo mais. Aí, por último, para finalizar, vamos tirar duas cartas desse oráculo aqui. Esse é o Season of the Witch. Vamos ver se tem mais alguma mensagem que vocês precisam saber, ou algum aconselhamento final pro seu mês.
aqui você tem a carta da Maple Tree. Essa carta fala que tem uma mudança vindo que é tão grande que vai mudar tudo aquilo que existe. Essa carta aqui é um presságio muito bom. Então é uma carta muito feliz de tirar, porque ela representa que coisas novas estão vindo. E eu sinto que para você, muito dessa mudança começa internamente. Até o que eu falei aqui da autoestima e do amor próprio, parece que é você se conectando muito mais com você mesmo e, consequentemente, conseguindo fazer as mudanças necessárias para sua vida simplesmente ser melhor. Essa é a vibe que tá me passando, das coisas melhorando muito, assim, mudando para melhor. Aqui você também tem a carta do Chá Mágico. Essa carta tá falando para você alcançar o seu subconsciente, meio que puxar da fonte e se conectar com a magia, sabe? E colocar wave magic, sabe? Tipo, seria tipo uma onda de magia. Então, para você acessar essa onda de magia que você tem internamente e fazer ela com a intenção que as respostas vão se desenrolar. Essa carta aqui, ela fala muito sobre se conectar com você mesmo. Parece que esse é um grande tema do seu mês. E eu tenho a impressão de que essa conexão é muito feliz. Sabe? É uma conexão que vai te empoderar muito, não só emocionalmente, mas até mesmo espiritualmente. Eu tenho a impressão de que quanto mais você se conecta com você mesmo, mais você consegue fazer as coisas acontecerem. Mais você se conecta com o seu próprio destino e faz as coisas acontecerem pra você, sabe? Eu tenho a impressão de que esse mês é meio que o mês que dá o start, dá o início para essa mudança extremamente positiva que você vai estar passando nos próximos meses. Eu acho que se você não assistiu, entra no meu canal e assiste um vídeo de... eu não lembro exatamente as palavras do título. Se eu lembrar, eu vou linkar ele aqui embaixo ou no card aqui em cima. Mas tem um vídeo aqui no canal que é como você vai mudar durante 2025 e, tipo, quem você vai se transformar até o final de 2025, alguma coisa assim. E eu tenho a impressão de que a mudança que você tá começando agora, ela vai provavelmente até o fim do mês, até o fim do ano. Para alguns de vocês, ela pode ser mais longa que isso, mas eu tenho a impressão de que até o fim do ano vai mudar muita coisa na sua vida. E eu acho que essa tiragem é uma tiragem legal de você assistir, porque ela vai trazer muitas respostas de tipo, o que é que tá vindo, o que é que tá mudando, o que é que essa carta aqui significa, sabe? Quais são essas mudanças tão incríveis que estão vindo na sua vida. Tem essa tiragem no canal e eu acho que você vai gostar de assistir. Bom, é isso, grupo 4. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que a leitura ajude vocês. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder a notificação das minhas próximas leituras. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!